Você alguma vez já sentiu que havia algo estranho no céu? Uma tempestade que chegou rápido demais, um calor insuportável fora de época, uma seca que se prolonga por meses, enquanto países vizinhos recebem chuva abundante. E se eu te dissesse que isso pode não ser apenas obra da natureza? Que existe uma tecnologia real financiada por governos, operada por militares, capaz de tocar o céu e, talvez, reescrever o clima? Parece loucura. Teoria da conspiração. Mas hoje você vai descobrir que não é. O que vou te mostrar é documentado. Está em patentes, está em arquivos do governo, está nas palavras de cientistas, presidentes e ex-militares. E, acima de tudo, está diante dos seus olhos, escondido pela aparência de uma base científica no meio do nada. O nome disso é HAARP. Em 1993, no estado americano do Alasca, uma instalação militar começou a operar. Oficialmente era um centro de pesquisa ionosférica, voltado para melhorar sistemas de comunicação e navegação. Mas, para quem começou a olhar mais fundo, o projeto parecia tudo menos inofensivo. O HAARP, sigla para High Frequency Active Auroral Research Program, logo chamou a atenção de teóricos da conspiração, jornalistas investigativos e cientistas céticos. Afinal, o que uma base com 180 antenas de alta frequência estava realmente fazendo ao disparar energia diretamente para a atmosfera da Terra? A história começa com o financiamento. O projeto foi iniciado como uma colaboração entre a Marinha dos Estados Unidos, a Força Aérea e a DARPA, a mesma agência que desenvolveu, entre outras coisas, a internet, sistemas de mísseis autônomos e tecnologia de guerra invisível. Isso já diz muito. Segundo seus idealizadores, o objetivo era simples: estudar o comportamento da ionosfera, a camada mais alta da atmosfera, para entender melhor como sinais de rádio e GPS se propagam no espaço. Mas por que tanto interesse militar em algo tão técnico e específico? Por que gastar milhões em uma instalação em uma área isolada, longe da civilização, sob forte vigilância e com acesso restrito? E, principalmente, por que quase ninguém fala sobre isso hoje? A estrutura do HAARP é única no mundo. Imagine uma gigantesca grade de torres metálicas, cada uma equipada com transmissores de alta frequência, alinhadas geometricamente em um terreno remoto. Essas antenas trabalham juntas como uma só máquina, emitindo potentes feixes de rádio que são direcionados verticalmente para a ionosfera, aquecendo-a intencionalmente. E esse detalhe é fundamental. Quando uma área da ionosfera é aquecida dessa forma, ela se expande, muda de densidade e altera a forma como ondas de rádio se comportam. Isso pode afetar a propagação de sinais, mas também pode impactar algo muito mais sério: o próprio clima. Pesquisadores independentes começaram a levantar hipóteses de que essas alterações na ionosfera poderiam influenciar padrões de vento, causar distúrbios em correntes atmosféricas e até modificar zonas de pressão, interferindo, direta ou indiretamente, no desenvolvimento de tempestades, ciclones e outros fenômenos climáticos. Se isso for verdade, e há evidências técnicas que sugerem que é, então o HAARP pode ser a primeira arma climática de grande escala já criada pela humanidade. Mas o que diz o governo americano? Oficialmente, o HAARP foi um projeto acadêmico militar que operou de forma transparente, publicando pesquisas e permitindo o acesso de cientistas civis. De fato, alguns artigos científicos foram publicados, mas a maior parte da operação, especialmente entre 1993 e 2014, permaneceu sob controle militar. Muitos dados nunca foram tornados públicos. O acesso à base era limitado, e as informações sobre os testes realizados eram vagas, incompletas ou simplesmente inexistentes. Em 2014, a base foi desativada e transferida para a Universidade do Alasca, que hoje a administra oficialmente. Mas os questionamentos não desapareceram. Pelo contrário, se intensificaram. Porque desde então, eventos climáticos extremos começaram a acontecer com frequência incomum.
Entre 2004 e 2014, enquanto o HAARP estava em plena operação, o mundo presenciou alguns dos piores furacões e terremotos da história recente. Em alguns casos, como no terremoto do Haiti em 2010, sinais eletromagnéticos incomuns foram detectados dias antes do abalo. Satélites captaram anomalias na ionosfera, como se a própria atmosfera tivesse sido perturbada artificialmente. E não se tratava de previsões erradas, era comportamento atmosférico inexplicável. Isso levantou um alerta vermelho. Cientistas independentes começaram a comparar dados de campo. Detectaram picos de atividade em frequências específicas associadas ao AARP. Encontraram formações incomuns de nuvens em áreas próximas à base. Registraram padrões de ressonância magnética semelhantes aos que o projeto usaria para aquecer a ionosfera. E ainda assim, o silêncio reinava. A imprensa ignorava, os governos negavam. E quando o assunto era mencionado, era sempre no tom de deboche. Teoria da conspiração, fantasia. Mas há um padrão aqui. E o padrão é claro. Toda vez que algo está próximo demais da verdade, a primeira estratégia é o ridículo. Mas o que exatamente o HAARP poderia causar se seus experimentos fossem além da ionosfera? Vamos olhar para a física. A ionosfera é uma camada de plasma que envolve a Terra e atua como um escudo protetor, refletindo ondas de rádio e absorvendo radiação solar. Se você aquece uma parte dessa camada, você altera seu comportamento e, consequentemente, a forma como a energia do Sol interage com a Terra. Isso pode gerar distúrbios climáticos localizados, redirecionar jatos de vento de alta altitude, afetar tempestades que ainda nem se formaram. Em tese, seria possível até provocar chuvas ou impedir que elas aconteçam em determinadas regiões. Em outras palavras, moldar o clima conforme interesse. E aqui está o ponto-chave. Se isso é tecnicamente possível, e os próprios artigos do projeto admitem que é, então a manipulação climática não é teoria. É uma realidade. A questão passa a ser: em que escala ela está sendo feita? E com qual finalidade? Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos ver quem registrou patentes sobre modificação climática antes mesmo da criação do HAARP. Vamos examinar documentos militares que falam explicitamente sobre o uso do clima como arma de guerra. E vamos mostrar por que tantos eventos climáticos extremos têm, por trás de si, um rastro de tecnologia invisível. Mas antes disso, é importante que você entenda uma coisa. O HAARP existe. Você pode ver no Google Maps. Pode visitar se conseguir autorização. Pode ler seus arquivos. Mas o que ele realmente faz, ninguém diz. E o que ele pode fazer, talvez já esteja acontecendo. Se a tempestade for programada, você saberia diferenciar uma força da natureza de uma arma silenciosa? Imagine ter o poder de provocar chuva em um deserto, ou impedir uma colheita inteira em um país inimigo. Agora imagine que essa capacidade não é apenas um desejo de ficção científica, mas algo descrito em documentos reais, com registro oficial, e patentes arquivadas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. E agora, imagine que uma dessas patentes pertence a um dos engenheiros diretamente envolvidos no projeto HAARP. Em 1990, 3 anos antes da ativação do HAARP, foi registrada uma patente que, por si só, já deveria ter acendido todos os alertas. A patente número US 53186A, criada por Bernard Eastlund, descreve um método de alterar artificialmente a ionosfera com ondas eletromagnéticas. Em linguagem técnica, o documento afirma que é possível aumentar seletivamente a temperatura de regiões específicas da atmosfera, com o objetivo de afetar comunicações, radares e, sim, o clima. Eastlund, que trabalhou diretamente com o HAARP no início, baseou sua ideia em conceitos desenvolvidos por ninguém menos que Nikola Tesla, o gênio da eletricidade que já havia previsto, um século antes, a possibilidade de manipular energia através do ar. A ideia era simples, porém assustadora: usar feixes concentrados de rádio para afetar o sistema elétrico da Terra.
O clima, afinal, também é feito de energia. Essa patente não está escondida. Ela pode ser acessada por qualquer pessoa com uma conexão à internet. E lá está, preto no branco, modificação do clima por meios tecnológicos. O mais impressionante: a descrição técnica é praticamente um blueprint do funcionamento do HAARP. Mas não para por aí. Em 1996, um relatório da Força Aérea dos Estados Unidos foi publicado com um título que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é 100% real. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. Ou, em tradução direta, o clima como multiplicador de força, dominando o clima em 2025. O documento, que está disponível no próprio site da USAF, descreve cenários em que tempestades, neblinas, ventos, precipitações e até alterações na umidade do ar poderiam ser usadas como instrumentos de guerra e dominação estratégica. E não estamos falando de possibilidades fantasiosas. O texto menciona o uso de satélites, estações de rádio e tecnologia de micro-ondas como ferramentas plausíveis para esse fim. Ou seja, os próprios militares americanos já pensam o clima como uma arma há décadas. Se você unir os pontos, começa a surgir uma imagem perturbadora. Primeiro, temos uma patente assinada por um cientista ligado ao HAARP, que descreve a tecnologia de modificação climática. Depois, temos um relatório da Força Aérea dos Emirates detalhando como essa tecnologia poderia ser usada em guerras futuras. E por fim, temos o HAARP em plena operação por mais de 20 anos, testando exatamente os princípios descritos. Você ainda acredita que estamos apenas falando de pesquisa atmosférica? E há mais. A frequência utilizada pelo HAARP, conhecida como HF, High Frequency, varia entre 2.7 e 10 MHz, exatamente dentro da faixa capaz de penetrar na ionosfera e alterá-la. Essas ondas, ao serem direcionadas de forma concentrada, causam o chamado aquecimento ionosférico, criando distúrbios que afetam o equilíbrio eletromagnético da Terra. Isso, por sua vez, pode desencadear respostas em cadeia: deslocamento de correntes atmosféricas, alteração em correntes de jato e até perturbações geomagnéticas que interferem na bússola de aviões e satélites. Há registros de aeronaves que reportaram problemas com seus sistemas de navegação ao sobrevoarem áreas próximas ao HAARP durante certos períodos. Há relatos de picos de interferência em GPS, em ondas curtas e até em sinais de rádio civis. Tudo isso pode parecer apenas falhas técnicas, até que você percebe que tudo acontece no raio de ação da estrutura. Agora pare para pensar. Por que uma base construída para pesquisa pacífica estaria emitindo frequências capazes de causar esse tipo de distúrbio? Por que investir bilhões de dólares em algo que, supostamente, apenas estuda o comportamento da atmosfera? E por que tantos dados relacionados ao HAARP continuam sendo classificados como confidenciais, mesmo após a transição da base para controle acadêmico? A resposta mais simples seria a verdade. Porque talvez não seja apenas um projeto acadêmico, talvez nunca tenha sido. Mas não são apenas patentes e frequências que levantam suspeitas. Também há a cronologia dos eventos. Nos anos em que o HAARP esteve mais ativo, entre 2003 e 2014, o mundo registrou uma escalada sem precedentes de fenômenos climáticos extremos. Tempestades com formações estranhas, ciclones com comportamentos imprevisíveis, geadas fora de época, enchentes em regiões tradicionalmente secas, ondas de calor em lugares que nunca passaram dos 30 graus. O planeta pareceu entrar em colapso climático. E a resposta oficial? Mudanças naturais. Ou, mais recentemente, aquecimento global. Mas e se parte disso não for natural? E se, além das emissões de CO2 e da destruição ambiental, uma parcela dessa instabilidade for, na verdade, artificialmente induzida? E aqui entra um ponto fundamental: o silêncio da mídia. Apesar de todas essas evidências, apesar dos documentos, das patentes, dos registros e das suspeitas,
Praticamente nenhum grande veículo de comunicação investigou seriamente o HAARP. O tema é tratado quando muito, como curiosidade científica. Quase sempre é ignorado. E frequentemente é usado como piada. Isso deveria causar estranhamento, porque toda vez que há censura informal, há algo que não deve ser descoberto. E quem tenta falar sofre consequências. Diversos cientistas que publicaram textos sugerindo a ligação entre o HAARP e eventos climáticos foram descreditados, perderam bolsas de pesquisa ou simplesmente desapareceram da esfera pública. Alguns passaram a ser ridicularizados como teóricos da conspiração, outros sumiram das redes. Ninguém quer tocar nesse assunto, ninguém quer olhar para cima, mas talvez você deva. Talvez seja a hora de deixar de olhar apenas para o chão, para o que te mostram, e começar a observar o que escondem acima das nuvens. Porque, enquanto você se preocupa com o tempo no final de semana, alguém, em algum lugar, pode estar decidindo se vai chover ou não. Nos próximos capítulos, vamos examinar eventos específicos, comparando dados climáticos com registros de atividade eletromagnética. Vamos ver como líderes mundiais já denunciaram essa tecnologia e por que ninguém os escutou. E você vai entender por que o HAARP não está sozinho. Outras potências já têm seus próprios programas secretos. A pergunta agora não é mais se existe. A pergunta é: quem está controlando o céu neste exato momento? Imagine um furacão que se forma no oceano, avança em linha reta, atinge regiões estratégicas durante campanhas eleitorais e causa bilhões em prejuízos. Agora imagine que esse fenômeno, que deveria ser caótico por natureza, tenha seguido um comportamento quase programado. É isso que alguns especialistas sugerem ao analisarem o histórico de eventos extremos das últimas décadas. O furacão Katrina, em 2005, devastou Nova Orleans. O furacão Sandy, em 2012, atingiu Nova York com precisão cirúrgica. O terremoto no Haiti, em 2010, foi seguido por ondas de rumores sobre atividade eletromagnética intensa captada no céu, dias antes do tremor. Em todos esses casos, a ciência oficial fala em fenômenos naturais. Mas os dados contam outra história. Satélites meteorológicos captaram alterações incomuns na ionosfera antes dos eventos. Nuvens com padrões geométricos, pulsos de calor em regiões isoladas e interferência em comunicações foram registrados pouco antes de desastres. Seria coincidência? Ou estamos testemunhando os primeiros sinais de uma guerra climática silenciosa? Vários governos já apontaram o dedo. A Rússia, por exemplo, levou à ONU uma denúncia sobre armamentos geofísicos. O Parlamento Europeu discutiu formalmente o HAARP em 1999. E Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, chegou a afirmar em público que os Estados Unidos possuíam tecnologia para induzir terremotos, fazendo alusão direta ao HAARP após o desastre no Haiti. A resposta oficial? Negação. A mídia? Silêncio. E os críticos? Ridicularizados. Mas e se eles estiverem certos? A guerra do futuro talvez não envolva mísseis ou soldados. Talvez seja travada com satélites, frequências e antenas. Talvez a vitória não esteja mais no campo de batalha, mas nas nuvens. Porque controlar o clima é mais do que manipular a natureza. É controlar a comida, a água, o tempo e o futuro. E o HAARP, por tudo que já sabemos, pode ser apenas a ponta de um iceberg tecnológico muito maior. Se você ainda acha que tudo isso é exagero, que estamos falando apenas de especulações desconectadas da realidade, talvez seja a hora de olhar para um fato simples. O HAARP não está mais sozinho. Depois que o projeto ganhou notoriedade, outras potências passaram a investir pesado em tecnologias semelhantes. A China já anunciou, publicamente, um programa de manipulação climática em larga escala, com planos de controlar o tempo em mais da metade de seu território até 2025. A Rússia também opera instalações de transmissão de alta frequência, como o Sura Ionospheric Heating Facility, na cidade de Vasylsursk. E há rumores persistentes de que até mesmo empresas privadas, em parceria com governos,
estão desenvolvendo sistemas móveis de modulação atmosférica. Ou seja, o HAARP pode ter sido o primeiro, mas está longe de ser o único. E isso muda tudo. Porque agora, não estamos mais falando de uma teoria obscura, operada por uma única base remota no Alasca. Estamos falando de uma nova fronteira geopolítica. A guerra climática encoberta. Uma guerra onde o inimigo não vê quem ataca, onde não há explosões, tiros, nem tanques nas ruas. A arma é o próprio céu, e a vítima nem percebe que está sendo atingida. Imagine os impactos. Secas provocadas em países que dependem da agricultura para sobreviver. Chuvas intensas em regiões urbanas para gerar caos. Controle das monções. Interferência em padrões climáticos para manipular preços de commodities. Você entende o nível de poder que isso representa? Controlar o tempo significa interferir diretamente na economia global. E quando se controla a economia, se controla tudo. Só que essa discussão não está sendo feita. Não existe um tratado internacional sobre o uso militar do clima. Não existem regras claras. Não existe fiscalização. O céu virou território livre para quem tiver a tecnologia. E ninguém está te contando isso. A mídia tradicional permanece em silêncio. A ciência corporativa finge que o assunto não existe. E governos alegam inocência. Mas enquanto isso, furacões parecem mais fortes, enchentes mais frequentes, queimadas se espalham mais rápido, gelo some onde nunca desapareceu antes. O planeta está reagindo, dizem. Mas, e se não for reação? E se for interferência? O mais preocupante é que, quanto mais essa tecnologia evolui, mais invisível ela se torna. Diferente de armas nucleares, mísseis ou drones, uma antena não chama a atenção. Uma frequência não deixa crateras. Um céu claro pode esconder o próximo ataque. Essa é a beleza e o perigo da guerra climática. Ela parece natural, mas não é. E talvez a próxima fronteira da dominação global não seja o espaço, seja o tempo. Depois de tudo isso, o que resta? A confirmação de que o HAARP é real. As patentes são públicas. Os documentos existem, os dados estão disponíveis, e as evidências se acumulam, ano após ano, catástrofe após catástrofe. Mas mesmo assim, quase ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque aceitar que o clima pode ser manipulado é também aceitar que nada mais é inteiramente natural. Nem a seca que destruiu plantações, nem a tempestade que arrasou sua cidade, nem o calor fora de época que matou centenas de pessoas em silêncio. Se o clima pode ser controlado, quem controla o mundo? A verdade, como sempre, não grita. Ela se esconde. E neste caso, ela se dissolve nas nuvens. Talvez a maior arma do século XXI não seja uma bomba. Seja uma frequência. E talvez a próxima guerra não comece com sirenes, mas com uma simples mudança no vento. Enquanto você se distrai com escândalos, redes sociais e promessas políticas, o céu está sendo reescrito. E quando a próxima tempestade vier, pergunte a si mesmo: ela veio da natureza ou de uma antena?